noite. Desejamos as boas-vindas aos que estão presentes aqui e aos internautas que nos acompanham em mais esta palestra. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por ter nos acompanhado durante essa semana, nos direcionado, e te pedimos a tua bênção sobre nós e sobre o palestrante que irá nos falar nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, o Numar SB, através do diálogo sobre as origens, promove uma palestra diferente sobre a controvérsia criacionismo e evolucionismo. Quem tiver interesse em assistir presencial às palestras, na rua 8 de setembro, número 370, Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Os internautas podem encontrar o Numar SB através de vários meios de comunicação. Curta nossa página no Facebook, Numar SB, e se inscreva lá no canal do YouTube, Numar SB, e no site numar.sb.org.br. Para quem preferir, o e-mail numarsb@gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o mestre Marco Antônio Baumgratz Ribeiro, com o tema A Cosmovisão Teísta como Fundamento Original da Moderna Pedagogia. O mestre Marco Antônio Baumgratz, ele é bacharel em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, tem mestrado em Teologia com ênfase em Educação pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação da Universidade Mackenzie e é pastor há 25 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde já, agradecemos ao pastor e mestre Marco Antônio Baumgratz pela disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos. Obrigado, Rose, e boa noite a todos os presentes. Aqui é uma satisfação muito grande estar no Numar SCB em Maringá. Quero também cumprimentar aqueles internautas que nos acompanham ou nos acompanharão através desse vídeo. Fico muito feliz de poder estar aqui em Maringá, é a primeira vez que venho aqui, e poder conhecer esse trabalho brilhante que o Numar SCB está fazendo. Nós também somos entusiastas dessa causa do criacionismo bíblico e queremos ajudar naquilo que estiver ao nosso modesto alcance a essa causa que é tão importante para o Evangelho de Jesus Cristo, as primeiras páginas ali do Gênesis. E a contribuição que nós queremos dar aos que nos acompanham aqui ou pela internet é a respeito da educação, do tema da educação e da moderna pedagogia. Como foi anunciado, nós vamos procurar aqui desenvolver esse tema, a cosmovisão teísta, como fundamento original da moderna pedagogia. E eu gostaria de, inicialmente, ler um versículo bíblico da Palavra de Deus, como se encontra no livro de Salmos 145, verso de número 4. O texto bíblico nos diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu espero fazer isso aqui hoje. Junto com vocês, nós podermos louvar ao Senhor e anunciar os seus poderosos feitos nas gerações passadas. Se nós fizermos um cálculo aqui aproximado de 40 anos por geração, eu quero retroceder aqui hoje cerca de 10 gerações, 400 anos, para a gente ver o que Deus andou fazendo e como aquilo que Deus fez há 400 anos atrás ainda está impactando a nossa sociedade e a partir do tema do criacionismo. Para introduzir o nosso assunto aqui hoje, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como é que você vê determinadas coisas que têm acontecido na nossa sociedade nos últimos anos? Por exemplo, temos tido relato de filhos matando seus pais a pauladas. Essa jovem é conhecida, ela é descendente do Barão Vermelho, um piloto da aviação na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, Segunda Guerra, o Barão von Richthofen, e ela encomendou a morte dos seus pais a paulada e agora, em breve, já está andando pelas ruas.
Que sentimento nos vem a esse respeito? A senadora, agora bem mais recente, a senadora Simone Tebet, do PMDB, ela divulga recentemente um dado assustador. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E isso levando-se em conta o fato de que apenas 10% dos casos são relatados às autoridades competentes. É algo que realmente assusta. E para ficar só em mais um exemplo, como você se vê, como você sente esse problema grave que se arrasta no nosso país há décadas e que se agravou mais recentemente da corrupção no nosso país, com desvios bilionários de recursos públicos, prejuízos econômicos, prejuízos morais e sociais para o nosso país, para o povo brasileiro. Vamos ficar só nesses exemplos. Você se vê numa situação de quase desespero perante todo esse caos que nós estamos assistindo. Michael Horton, um estudioso da palavra de Deus, ele diz que esses exemplos e todos os outros que nos cercam são uma demonstração da fragmentação social que vai acontecendo, a fragmentação do tecido social que vai acontecendo à nossa volta. Crise social, crise familiar, crise econômica, crise política, crise eclesiástica, são realmente situações que nos deixam todos perplexos, assustados com o que está acontecendo, e nós nos perguntamos, será que a educação pode trazer uma ajuda? Será que está na educação a possibilidade de transformação e mudança desse quadro na nossa sociedade? Eu quero trazer aqui uma definição sobre o trabalho da educação, que foi extraída de um autor que é uma referência na pedagogia brasileira, o doutor José Carlos Libânio, doutor em educação, professor na Universidade Federal e Católica de Goiás, e ele tem no seu livro A Didática uma definição do que é pedagogia. A pedagogia é um campo de conhecimento que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. Uma definição bem completa, que diz então que a educação trata das finalidades e dos meios de como formar indivíduos para que ele viva em sociedade. Mas parece que essa definição, por mais nobre que seja, ela não está completa. Depois a gente vai discutir isso mais um pouquinho, mas por mais nobre que seja, ela não está sendo atingida perante todos esses dados e notícias tristes e preocupantes que nós temos à nossa volta. O nosso governo federal já percebeu que temos problemas, e o ministro Mendonça Filho, que é recém-empossado no Ministério da Educação, ele percebe que há uma crise educacional. O governo já percebeu que há essa crise educacional. Por exemplo, a OCDE, que é uma Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fez um levantamento das nações onde há a maior quantidade de alunos com baixo rendimento em matemática, leitura e ciência. O Brasil está no top 10 das 64 nações pesquisadas, com essa grande quantidade de alunos com baixo rendimento. Isso é de fevereiro desse ano. De julho desse ano, nós temos um outro levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial, e o Brasil ocupa a posição nada honrosa de país de número 133 em 139 países pesquisados, com um dos piores resultados em educação de matemática e ciências. E por causa desses dados e a troca de governo, acelerou esse processo de reforma da educação, pelo menos de tentativa da reforma da educação, e o ministro então colocou, como está aqui, que não há sintonia entre a realidade, os anseios dos jovens e o conteúdo ensinado para eles no ensino médio. Então percebe-se que há um problema, a grande evasão dos estudantes do nosso país, e o governo então ele propõe agora uma solução. E que solução seria essa? Seria a solução de uma reforma por meio de um decreto ou de uma medida provisória em que se aumenta a carga horária dos nossos alunos. O que está sendo proposto é isso, dando opção de escolha dos cursos para os alunos, visando uma solução pragmática,
que os alunos possam ter melhor desempenho em matemática, leitura e ciências. Enfim, a ideia é tornar o ensino mais atrativo para os alunos. Ok, é bom que se reforme, tem coisas que precisam mudar, mas o que me chama a atenção nessa proposta do governo é que não há nenhuma evidência de uma correção de uma equivocada filosofia de ensino. Nada se fala a respeito de mudanças na filosofia de ensino, e o máximo que a gente vê alguns educadores reclamando ou chiando é porque vai tirar algumas matérias de educação física, filosofia. A discussão é essa. Não há uma discussão mais ampla, estratégica da questão da filosofia de ensino. E então, o que nós podemos ver é que a nossa educação está em xeque, está sendo submetida à prova. E nós já vimos que os resultados sociais têm sido uma decepção no nosso país. Os problemas sociais estão aí, parece que a educação não está dando conta deles. Além disso, nós temos que a prática educacional ela tem se mostrado equivocada, tanto que o governo federal pensa em mudar a prática educacional, não está atendendo. Vemos também que os pressupostos que nortearam a educação no passado e no presente também demonstram a sua falência. No passado, na modernidade, achávamos que a razão iria nos levar a um porto seguro, uma sociedade desenvolvida e próspera. Isso se mostrou falso e falido, principalmente depois de 2 grandes guerras. E aí vem então um novo pressuposto, um pressuposto subjetivista que vem a reboque da pós-modernidade, mas também as coisas não estão mudando. Parece que não é esse o caminho. No que diz respeito à abordagem ética, o que nós temos é um verniz superficial de ensino sobre ética, sobre moral no nosso país, e os resultados têm sido desastrosos nessa área de formação por parte das escolas. O fim pragmático que a educação acaba se propondo, que é ser uma ferramenta de ascensão social, a gente percebe também que nem isso temos conseguido galgar, com resultados insuficientes nessa área. E essa não deveria ser a principal finalidade da educação, apenas ajudar as pessoas a passar no vestibular, e hoje nem isso, apenas ajudá-las a estarem prontas no mercado de trabalho, que também a gente percebe que não funciona como deveria. E o fim teórico da educação, aquele lá do José Carlos Libânio, que é de preparar o indivíduo para a vida em sociedade, é um fim teórico que nós temos que reconhecer que é míope, porque ele enxerga só a existência do ser humano aqui até a sua morte. Mas o ser humano existe só até a morte, ou a sua existência se prolonga pela eternidade após a sua morte? Então a educação deveria também ter como finalidade prepará-lo para toda a sua existência, não só para um momento curto da sua existência. E aqui então nós chegamos à ideia central que nós queremos discutir aqui e apresentar aos nossos ouvintes, espectadores, aos que estão conosco aqui também. A nossa proposta e a nossa reflexão é que a educação ocidental não deveria ter se afastado tanto quanto se afastou dos pressupostos filosóficos educacionais que deram origem à moderna pedagogia, com um nome, um personagem da educação que é um ícone da educação muito pouco valorizado nos nossos dias, João Amós Comênio, no século XVI, ou Comênios, no seu nome latinizado. Aquilo que ele propôs como princípios educacionais, filosofia de ensino, métodos educacionais, foi conservado em parte. E aquilo que foi deixado de lado é o grande problema que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. A base filosófica de João Amós Comênios foi a cosmovisão teísta cristã protestante. E na sua crença, no seu conjunto de crenças, para a elaboração da sua filosofia de ensino, foi fundamental a crença criacionista. Por isso, nós entendemos que essa abordagem pode ser muito útil à causa do criacionismo. Então, nós vamos
a falar um pouquinho sobre Comênios e a sua pedagogia, para apresentá-lo e a forma de pensar a educação àqueles que talvez nunca ouviram falar dele, do seu trabalho, e quem sabe ouviram muito pouco. Então, inicialmente, está aí apresentando aos nossos ouvintes, telespectadores, o nome dele na sua língua original, Jan Amos Komensky. Ele hoje seria um cidadão tcheco. Nasceu no reino da Boêmia e Morávia em 28 de março de 1592, na cidade de Nivnice. Essa data, 28 de março, hoje em dia ela é muito importante, porque na República Tcheca e na Eslováquia, que hoje são os remanescentes ali do reino da Boêmia e Morávia, esse dia é o dia do professor naquele país. Não há nenhum cidadão tcheco mais conceituado e respeitado do que João Amos Comênios em pleno século XXI. Ele faleceu em 1670 na cidade de Naarden, na Holanda, para onde ele foi exilado sob a influência da perseguição católica que se abateu sobre o seu país naquela ocasião. Ele é considerado um autor clássico porque as suas obras e as suas ideias não ficaram confinadas nem ao seu país e nem ao seu tempo. Elas se tornaram internacionalizadas e chegaram, inclusive, até os nossos dias. Comênios também, ele foi vizinho na Holanda, quando estava no exílio, de ninguém mais, ninguém menos do que Rembrandt. E esse quadro, por muitos anos, foi tido como um quadro anônimo. Não sabiam quem era esse personagem. O título do quadro passou a ser O Homem Velho Assentado numa Cadeira ou numa Poltrona. E muito recentemente, coisa de poucos anos atrás, especialistas em Rembrandt passaram a identificar este senhor idoso aí como sendo Comênios, o mestre das nações e tido como o profeta da moderna escola democrática. Isso são alguns dados interessantes que mostram a valorização de Comênios ao longo da história. Agora, recentemente, a Unesco, em 1992, aos 400 anos do nascimento de Comênios, estabeleceu esse ano como sendo o Ano de Comênios, para ser comemorado sob a influência da Unesco em todos os países. E no ano seguinte, em 1993, foi feita essa medalha, preparada essa medalha chamada Medalha Comênios, numa parceria da Unesco com o Ministério da Cultura tcheco, para premiar e estimular iniciativas educacionais ao redor do mundo. Aqui no Brasil, em 94, logo no ano seguinte à criação dessa medalha, Paulo Freire foi agraciado com essa comenda e com essa honraria. Vamos falar um pouquinho sobre o método de Comênios, para vocês já entenderem de pronto por que é que nós estamos dando tanto valor e falando de alguém que viveu 400 anos atrás. Eu peço que você procure ver se o que você vai ouvir aqui agora, como método educacional de Comênios, tem alguma familiaridade com o que você já conhece, tem visto como aluno ou como professor. A paisagem pedagógica comeniana ideal. Como seria um cenário ideal comeniano dentro do método de Comênio? A ideia dele era que, para que a educação funcione adequadamente, você precisa de um professor único para um grupo de alunos, que todos eles trabalhando juntos, estudando juntos no mesmo espaço de aula. Esses alunos todos no mesmo nível de conhecimento. Além disso, estudando todos eles ao mesmo tempo, juntos, com o mesmo saber sendo compartilhado e estudado ali juntos, com o mesmo método sendo abordado, né? O mesmo método sendo abordado e o mesmo livro-texto sendo estudado. Isso sendo replicado ou reproduzido em diversas salas de aula na mesma escola, e isso também sendo replicado nas diversas escolas ao redor de um determinado território nacional. Tem alguma coisa que não seja familiar para vocês nisso que aqui está? Acredito que não. Parece de uma obviedade completa. Mas hoje, 400 anos depois, por que então imperava a falta de método?
Não havia salas de aula, não havia grupos de alunos estudando, não havia livros didáticos. E os livros didáticos ilustrados existem hoje, porque Comênios, há 400 anos atrás, advogava que os livros deveriam ser ilustrados para facilitar, com gráficos, mapas e outras informações, infográficos, né, seriam os termos de hoje, para ajudar na assimilação dos conteúdos. Então, nessa paisagem pedagógica comeniana, nós podemos dizer que é a paisagem pedagógica moderna, que nós até hoje ainda seguimos. Ainda sobre o método educacional de Comênios, algumas características, marcas desse método que eu quero destacar aqui rapidamente. Primeiramente, um método natural. Porque a educação não deve ser algo forçado, artificial, desconfortável para as pessoas. Nós temos uma natureza que é inclinada para o conhecimento, para o estudo. E ele então advogava, defendia essa ideia. Além disso, o método empregado deve ser ordeiro, deve haver organização. E isso era muito evidente no seu trabalho. Também Comênios dizia que deve ser democrático. O método deve ser democrático. Por quê? Porque ele defendia que todos deveriam participar da escola. Tanto homens quanto meninas, mulheres. Continua aqui. Tanto homens quanto mulheres deveriam continuar. Desculpa aqui pela nossa falha técnica aqui. Tá? Acho que eu apertei o botãozinho errado aqui, né? Isso acontece, né? Ao vivo, tudo pode acontecer, né? Muito bem. Então, ele defendia que o ensino ou o método educacional deve ser democrático. Por quê? Mulheres não tinham acesso à escola, os pobres não tinham acesso à escola, aqueles que estavam em lugares distantes não tinham acesso à escola. E então ele defendia que a escola deve ser de acesso para todos. Também ele propunha que o seu método fosse gradual, ou psicológico, psicológico no sentido de respeitar os diferentes estágios psicológicos dos alunos, sejam crianças menores, maiores, jovens, adultos, deve-se levar em conta o desenvolvimento psicológico em que cada um se encontra. Isso há 400 anos atrás, quando nunca se tinha ouvido falar de Jean Piaget, que foi um dos defensores dessa ideia mais recentemente. Ainda podemos destacar que ele propunha um método gradual. Sabe qual era a gradualidade propostas? Uma escola em 4 níveis de desenvolvimento. Primeiro com a mãe, depois com o ginásio, depois o colegial ou científico e depois a academia. 6 anos cada período desse. A mesma coisa que nós fazemos hoje, com um detalhe lamentável, que as crianças hoje não estudam mais com as mães. As mães estão no mercado de trabalho, né? Mas essa era a ideia dele há 400 anos atrás. Outros aspectos que nós podemos também destacar no método educacional. Ele propunha um método realista, de mexer com as coisas, de lidar com as coisas materiais no aprendizado, não apenas ficar falando de ideias ou conceitos, mas exercitar. É dele a ideia de que nós aprendemos fazendo, né? E isso tem a ver com o método realista. Portanto, um método que fosse fácil, com todas essas características, que fosse fácil o aprendizado, além disso, que fosse também prazeroso, e esse é o problema que o nosso Ministério da Educação atual tem percebido, não há prazer nos alunos de estarem na escola, eles estão evadindo da escola, e a culpa não é do aluno, a culpa é do método. Se Comênios estivesse hoje, ele daria esse veredito, né? Um método que seja pacífico, as crianças apanhavam, elas sofriam violência para serem disciplinadas, para estudarem, coisa que até 50 anos atrás, ou até menos, nós ainda vamos encontrar no Brasil, gente apanhando na escola. Ele dizia há séculos que isso não faz sentido no processo educacional. E um método que propunha a educação utilitarista. O fim da educação deveria ser preparar a pessoa para viver na sociedade e para alcançar seus fins últimos, que são a sua vida na eternidade, na presença de Deus. E é utilitarista por quê? Se não atende a essas duas finalidades, não deve ser estudado. Se não o ajuda a viver em sociedade hoje, não prepara para a eternidade, deve ser descartado, porque é a coisa mais importante para ser aprendida. Bom, quero apresentar um pouquinho mais então do homem Comênios por trás desse método, já que para muitos ele é desconhecido. Na sua língua,
ou na língua latina, ele fez um autorretrato através dessas palavras que eu não vou ousar aqui ler nesse idioma, já vou dar aqui a tradução para facilitar a nossa vida. Palavras de Comênios: eu sou morávio quanto à nação. Lembra que o reino dele era da Boêmia e Morávia. Boêmio quanto à língua, seria então o idioma tcheco. Não é que ele era boêmio no mau sentido da palavra, não pense isso, por favor, tá? Na questão mesmo étnica aí. Teólogo quanto à profissão e um ministro do Evangelho. Algo começa a despontar aqui. A gente não vê aqui uma descrição dele se apresentando como um pedagogo ou como um educador. Ele foi pastor e bispo protestante da igreja moraviana. Essa igreja tem uma importância muito grande. Ela é uma igreja que foi expulsa do seu país, exilada ao redor da Europa, e quando eles estavam exilados, eles foram parar nas terras do conde Nicolau von Zinzendorf, foram refugiados ali. E Comênios já havia falecido quando aquela comunidade que ele havia pastoreado estava reunida, encontraram um de seus livros, foram ler o livro e ali desencadeou um grande avivamento. Como fruto desse avivamento, os membros daquela igreja se espalharam ao redor do mundo. Mais missionários foram enviados para o mundo em pouco tempo do que em 200 anos de história do protestantismo. E havia inclusive o caso de missionários que se vendiam como escravos para poderem ir para lugares onde cristãos não eram aceitos, e ali então eles, como escravos, viviam a vida inteira pregando o Evangelho de Jesus. Essa era a igreja da qual ele se apresenta aí como ministro do Evangelho. E ele ainda diz mais sobre o seu trabalho que ele realizou. O que eu escrevi em favor da juventude, ou o que eu escrevi, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos ver onde eu estou. Isso. O que eu escrevi, não está andando, sim. Em favor da juventude eu escrevi, não como um pedagogo, mas como um teólogo. A pedagogia de Comênios pode ser reconhecida como uma teologia educação. Ele faz uma conjunção positiva de ciência e religião. Esse conflito todo que existe na nossa sociedade, de antagonismo entre ciência e religião, para Comênios não havia sentido nisso. E olha que ele teve um encontro com Descartes, e Descartes o desestimulou a dar prosseguimento aos seus estudos pedagógicos a partir da Bíblia Sagrada, porque, na opinião de Descartes, que era um cristão, não deveriam se misturar as duas coisas. Infelizmente, parece que o nosso mundo seguiu a linha de Descartes e abandonou essa linha iniciada por Comênios com tanta sabedoria. E eu queria então agora, já tendo apresentado para vocês o homem, apresentar a sua magnum opus, ou a sua obra-prima, que foi a Didática Magna. Me diga o seguinte: se você encontrasse um livro onde a Bíblia é mencionada da seguinte maneira. Nós temos nesse livro as ocorrências diversas. Temos de novo aqui um probleminha no nosso. A pilha acabou aqui, olha, e ele parou de funcionar. Não saia daí, por favor. A gente vai dar prosseguimento aqui. Nós vamos continuar. E daqui a pouquinho chega aqui o passador de volta, mas dá para a gente seguir mais um pouquinho aqui. Imagine o seguinte, que você tivesse nas suas mãos um livro em que ocorressem expressões como Deus, céu, Jesus Cristo, Espírito Santo, salvação e outros termos dessa natureza, com a ocorrência de 4 ocorrências por página em média nesse livro ou nessa obra. Pronto, aqui a gente vai resolvendo tudo rapidinho. Isso aí, 4 vezes por página a ocorrência de termos religiosos da religião cristã. Além disso, a expressão Deus aparecesse 441 vezes em toda a obra, numa média de 1 vez por página. É média, não quer dizer que em toda a página tem, mas na média é o que daria. Além disso, o Espírito Santo é mencionado cerca de 131 vezes
nessa obra. Jesus Cristo é mencionado 99 vezes e 700 passagens bíblicas estão presentes nessa obra. Você me diria que essa obra trata de quê? Qual é o assunto desses escritos? Você provavelmente vai pensar, deve ser um livro sobre teologia, um livro sobre a biografia de um homem, uma mulher de Deus, pois não é. São textos, ou são um levantamento estatístico da didática magna de Comênios, que foi escrita entre 1628 e 1632. E esse foi um dos problemas, então, com a didática magna de Comênios. Por que ela é tão pouco mencionada nas escolas de formação de educadores, pedagogos, professores nos nossos dias? Porque ao longo de todos esses anos, aqueles que são hostis à fé cristã têm descartado uma obra, ou boa parte da obra, com todas essas referências à fé cristã e à Bíblia Sagrada. E é por isso, inclusive, que quando os comunistas invadiram e conquistaram ali, dominaram a Tchecoslováquia, eles não podiam descartar o personagem Comênios, dada a importância que ele tem para a cultura tcheca, mas fizeram um expurgo de toda essa parte bíblica e cristã das suas obras. Para Comênios, essa foi o seu maior prazer. Das 200 obras que ele escreveu, ele disse isso: de tudo que escrevi, o que mais me satisfaz é a didática magna. Aqui nós temos um núcleo teórico do pensamento de Comênios. Temos aqui a sua obra mais significativa na sua teoria didático-pedagógica. Nós temos então, na obra de Comênios, chamada Didática Magna, a Bíblia da Educação. Se não faz sentido um cristão, ou um missionário, um pastor, uma missionária, ser um cristão, ser um obreiro, sem ter lido a Bíblia Sagrada, não faz sentido, não é coerente que um educador, que um professor, uma professora não conheça, não tenha lido a Bíblia da Educação, uma obra primária chamada a Didática Magna. Vamos avançar um pouquinho então agora, pontuando aqui a relação que havia entre a cosmovisão bíblica, teísta, cristã, protestante de Comênios com a sua atividade educacional. Nós precisamos lembrar que Comênios ele viveu e estava em plena atividade ali 100 anos depois da Reforma Protestante. No ano que vem nós vamos comemorar 500 anos da Reforma, e o que a gente vê nesses 500 anos foi o impacto no mundo da Bíblia Sagrada sendo trazida de novo ao seu lugar de prestígio, de autoridade, de honra que ela teve no início do cristianismo e se perdeu na Idade Média. E aqui nós temos que lembrar que Comênios, então, é um herdeiro espiritual da Reforma Protestante. E ele, então, procura estabelecer a sua cosmovisão, a sua mentalidade, o seu sistema de valores com os quais ele via a vida, com os quais ele via o mundo, e como nós devemos interagir nesse mundo a partir da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E nós temos que lembrar também que na Reforma Protestante 5 marcas das crenças da Reforma foram cunhadas nessas expressões: sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. O que esses solas, ou do latim, esses somentes, querem dizer? Para nós interessa que nesse momento o mais importante, sola Scriptura, pois os reformadores vieram nos lembrar e trazer de volta a autoridade da Bíblia Sagrada como tribunal onde todas as questões devem ser dirimidas e decididas, não com base na autoridade da igreja, como era na ocasião, não com base na mente humana, no racionalismo humano, como anos depois veio a acontecer, ou no emocionalismo também, como alguns defendem, no experimentalismo da fé. Todas as questões sobre fé e vamos tocar aqui um minutinho. Oi, som. Obrigado.
A palavra de Deus que estabelece o princípio máximo de autoridade suprema para todas as questões da nossa vida. Isso porque a Bíblia em si tem autoridade, ela é a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. E Comênios, então, o ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, é que ele vai tirar da Bíblia Sagrada as suas principais crenças sobre a sua vida, para a sua vida pessoal e para o seu trabalho acadêmico e educacional. E então Comênios disse a certa altura: se alguém me perguntasse sobre a minha teologia, eu que já estou prestes a morrer, tomaria a Bíblia e diria com todo o meu coração em linguagem clara: eu creio em tudo o que está escrito na Bíblia. E foi com essa convicção, então, que nós vamos agora apresentar para vocês aqui algumas das crenças ortodoxas, bíblicas de Comênios, que ele se propôs a estabelecer a sua filosofia de ensino. Suk Lee, um sul-coreano, em 2001 ele escreveu um artigo demonstrando que para Comênios a essência da educação religiosa, a essência da educação genuína é que esta é religiosa. Suk Lee, inclusive, foi um dos agraciados com a medalha Comênios pela Unesco, pelo seu trabalho de promoção da educação na Coreia do Sul, especialmente como um promotor das ideias de João Amós Comênios ali naquele país, que é um dos países de ponta na área da educação. Para Comênios, a fé cristã tinha um papel fundamental. Deus, para ele, era visto como o alfa e o ômega da educação. Isso porque Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus triuno, é a causa primeira de todas as coisas que existem. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele é o sumo bem para o qual nós existimos e para quem nós devemos nos mover. E assim deve ser também na educação, assim como ele nos ensinava, que a educação também deveria ser pautada tendo a sua origem em Deus e a sua finalidade sendo o próprio Deus. E ele lembra, é um dos versículos que ele cita na Didática Magna, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele acrescentava, é o ápice e coroamento do saber. Essa era a visão que ele tinha de Deus, que influenciou na formação da sua filosofia de ensino. A visão que ele tinha do homem como a joia da criação, alguém que foi nascido para ser educado, e se não for educado, não é completamente homem, não é completamente ser humano. Comênios defendia o conceito cristão tradicional de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A queda desfigurou essa imagem, não a aniquilou por completo, mas a desfigurou. E nós precisamos da graça de Deus para restaurarmos a imagem de Deus em nós. E é Cristo quem nos traz essa graça como Salvador e Senhor das nossas vidas. E a educação é um instrumento para que estas verdades cheguem ao conhecimento das pessoas. E por isso ele até dizia que a educação é um instrumento para a salvação do homem e transformação da sociedade. Entendendo o papel de Cristo central aí, mas a educação como aquela que conduz ao conhecimento de Jesus Cristo. E ele dizia então que quem se aprimora na sabedoria, mas carece de virtude, mais regride que progride. Ele propõe que esse homem caído seja educado sim na sabedoria, no conhecimento, mas também na virtude e no relacionamento com Deus. Um outro conceito teológico dele é sobre a piedade. Comênios então dizia, na sua Didática Magna, que toda a juventude de um e outro sexo, veja, uma educação democrática sendo aqui exposta, sem excetuar ninguém em parte alguma, possa ser formada nos estudos, educada nos bons costumes e impregnada de piedade. A piedade deveria ser um elemento fundamental na formação do ser humano. E o que nós vemos hoje acontecer na nossa sociedade é que a sabedoria ou a cultura está sendo com muita dificuldade trazida aos alunos. Bons costumes, isso fica por conta do acaso, já que defendem uma geração espontânea, acho que estão defendendo também uma formação espontânea da moral e dos bons costumes. E seja o que Deus quiser, deve ser esse o pensamento de muitos educadores.
E piedade, então, é uma abominação, há uma forte resistência e rejeição a esse conceito nas nossas escolas dos nossos dias. Piedade é aquela veneração, aquele amor, respeito pelo qual o homem deve se ligar a Deus. Ele deve aproveitar a sua formação escolar, esse tempo em que nós vivemos, para poder desenvolver este relacionamento com Deus. E assim Comênios defendia a formação na piedade. E agora chegamos a um conceito teológico de Comênios que vem assim, está realmente central aqui na nossa abordagem da pedagogia moderna. Vocês estão vendo aqui uma imagem que dentro de não é bem um círculo, talvez uma elipse aqui, nós temos a natureza desenhada. O sol, a chuva, as estrelas, a lua, um rio, montanhas, nascentes, plantas crescendo, plantas maiores. E aqui nós encontramos o dístico educacional de Comênios, como ele via o papel da natureza. Para Comênios, a natureza criada é o paradigma educacional. Temos que aprender com a natureza criada, aquilo que está fora do homem, sobre como educar e como formar o homem. E o disco dele em latim está aqui, está escrito ali em volta, né? Eu vou arriscar aqui um latim só para vocês ouvirem, né? Me desculpe, eu não falo o latim, mas vai lá. Rebus omnia sponte fluante absit violentia, que significa que tudo flua naturalmente e que a violência esteja ausente das coisas. Ele está dizendo o seguinte: veja como acontece o crescimento e o desenvolvimento da natureza, das coisas criadas. As plantas, desde uma sementinha, passando a uma pequena planta tenra ainda, ela vai crescendo e depois se transforma num carvalho secular. Mas tudo a seu tempo, com a medida de nutrientes que cada fase dessa requer, com a quantidade de água própria para cada fase, sem precisar agredir a natureza, sem precisar forçar artificialmente o crescimento das plantas, dos animais, e até os corpos celestes têm o seu ciclo de nascimento e morte. E assim deveria ser então com o ser humano. Nós deveríamos aprender com o ser humano. Essa ideia de aprender com a natureza em favor do desenvolvimento do ser humano. Essa ideia de Comênios ele chamava de pan-harmonia da criação. Ou seja, há uma harmonia universal da criação. Em toda a criação, o ser humano está ligado a criação à sua volta, porque ambos viemos da mente de Deus. Se num sentido nós estamos acima da criação, como criados à imagem e semelhança, no outro sentido nós estamos no mesmo nível, porque viemos do mesmo Criador. Há elementos que são paralelos, que são convergentes entre o ser humano e a criação. Ele dizia, inclusive, que nós somos o microcosmo que está resumido, no qual se resume o macrocosmos à nossa volta. E esse princípio foi fundamental para ele chegar na sua filosofia de ensino. Aqui nós temos, ainda dentro desse conceito, o fato de que ele propunha, então, que se isso é verdade, nós deveríamos usar no método educacional pan-exemplos. Olha, eu já falei aqui de pan-harmonia da criação, agora eu estou falando de pan-exemplos. O que é isso? É você usar o método de analogias. Como é que as plantas crescem? Vamos fazer uma analogia. Numa planta pequena você não põe um pacote de fertilizante. Você vai pôr fertilizante na medida em que a plantinha precisa. Com as crianças deveria ser assim também. Por exemplo, as crianças eram tratadas na sua época como pequenos adultos. Eram espancadas para aprenderem. Era uma dose cavalar de conhecimento que era empurrada para cima delas. E elas então não tinham prazer na educação. E ele falava, se nós respeitarmos o desenvolvimento psicológico, o nível de absorção da criança, ela vai aprender prazerosamente porque não estará sendo forçada e nem empurrada ou até violentada, vamos dizer assim, intelectual e mentalmente. E aqui começa então o grande diferencial da filosofia de ensino de João Amós Comênios. Um último conceito teológico dele é sobre a eternidade.
A eternidade é o fim último da educação, porque este é o fim último do ser humano. E é isso que nos incomoda na educação que se fala, que se faz e se pratica nos nossos dias. Não é uma educação para a eternidade. É uma educação para o mercado de trabalho, para você ter uma vida boa, para você ascender socialmente. É muito pouco. É uma educação muito pobre, é uma educação reducionista, essa que se pratica à nossa volta. E ele então tinha, como um homem de visão de eternidade, um apreço muito grande pelo tema da volta de Jesus Cristo. Inclusive, ele lidava com questões de profecias a respeito da vinda de Jesus Cristo, que gerou para ele alguns problemas, mas isso descontado, talvez algum excesso dele nessa área, o que nós vemos é que ele tinha um senso de urgência e cooperação com Deus, para que o homem fosse salvo e preparado para a eternidade. E então ele dizia isso, que já na terra se habituem a viver uma vida celeste, todos aqueles que são enviados às escolas cristãs. A eternidade já começa aqui, era esse o seu pensamento. Então a gente chega a esse ponto em que ele defende a educação, para que o ser humano possa ser de fato gente. Fique, portanto, assente que a todos aqueles que nasceram homens é necessária a educação, porque é necessário que sejam homens, não animais ferozes, nem animais brutos, nem troncos inertes. Se a educação não for ministrada adequadamente, é isso que vai acontecer. O homem deixa de ser gente. Ser homem, ser humano, é ser educado na sua visão. Nós falamos do método de Comênios, falamos da pessoa de Comênios, falamos das suas crenças bíblicas, da sua cosmovisão alicerçada na palavra de Deus, e vamos finalizando agora, falando então da sua filosofia de ensino, que ele de novo abusa do termo pan, né? Pansofia. O que é a pansofia? É uma filosofia de ensino, pela própria justaposição ali de dois termos gregos, que defende um ensino universal, um saber universal, não um saber reducionista, estanque, apenas cultura, mas algo que fosse mais amplo, porque existe educação e educação. E é isso que a pansofia vem nos lembrar. Por exemplo, citado por Comênios, ele dizia, faz referência a Platão. Platão deixou escrito: o homem é um animal cheio de mansidão e de essência divina, se é tornado manso por meio da verdadeira educação. Ele não achava que o homem era bom, não cria, porque ele cria na palavra de Deus, ele cria na queda, e que o homem era mau por nascimento desde a queda, mas que ele poderia sim ser transformado numa pessoa muito diferente e muito acima da natureza humana, sendo alcançado pela graça divina por meio da verdadeira educação. Mas ele também dizia que se pelo contrário não recebe nenhuma educação, ou a recebe falsa educação, torna-se o mais feroz de todos os animais que a terra produz. As barbáries humanas, as coisas terríveis que os seres humanos são capazes de fazer, são resultado não da falta de educação necessariamente, mas de uma educação falsa, de uma educação limitada. Hoje, quem mais prejudica o nosso país, desviando bilhões da população na segurança, saúde, educação, são os homens cultos e educados desse país, não são os analfabetos. E é disso que Comênios, então, estava falando. A sua pansofia pode ser fundamentada num versículo que ele mesmo coloca, um daqueles 700 versículos que ele coloca na Didática Magna, que diz lá em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Aqui nós temos os 3 campos de conhecimento que Comênios propôs na sua pansofia. Todos esses 3 precisam ser contemplados na educação. Jesus, que se encarnou, que se restringiu nos seus atributos divinos como homem, para nos ensinar o que é ser homem, o que é ser mulher, cheio do Espírito Santo. Ele queria nos mostrar que é possível nós vivermos para agradar a lei, cumprir a lei de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque foi assim que ele viveu. Ele colocou-o de lado, ele não se desfez dos seus atributos divinos, mas colocou de lado como homem encarnado,
para que ele pudesse viver cheio do Espírito Santo como um exemplo para nós de como deve ser a vida cristã. E ele então cresceu em sabedoria, em saber todas as coisas. Ele cresceu no conhecimento das coisas, sabendo aplicar isso à vida. Então nós temos um campo de conhecimento aqui, a cultura. Além disso, ele cresceu em estatura e graça diante de Deus. Aqui nós temos então o assunto ou a área da piedade, o relacionamento com Deus. E ele cresceu também em graça diante dos homens. O que vemos aqui então é uma abordagem dos bons costumes, da ética, da moral, do relacionamento com o próximo. Assim foi com Jesus e assim deve ser também conosco. Com base nesta passagem bíblica e nesse conceito, Comênios então propunha que nós devemos desenvolver por meio da educação a ciência, a cultura, as línguas, os idiomas, como as escolas sempre têm se preocupado, só que fazendo isso para conhecer mais a Deus, conhecer o mundo que Deus criou. E isso motiva as pessoas ao estudo. Talvez nossos estudantes, adolescentes, estivessem mais motivados se lhes fosse incutida essa ideia de que eles vão conhecer mais sobre Deus, sobre a sabedoria de Deus, aquilo que Deus fez em nosso mundo, e não a ciência, pela ciência simplesmente. Além disso, ele dizia que o ser humano deve ser instruído na moral, nos bons costumes, e para completar os 3 campos do conhecimento, ele deveria ser formado espiritualmente no desenvolvimento da sua fé. Essa era a ideia de Comênios, sintetizando todos os campos do conhecimento, e ele dizia que todos nós nascemos para a pansofia. Se nos é negado isso, nós somos menos do que seres humanos educados como deveríamos ser. Ensinar tudo, moral, ciência e fé, a todos, democraticamente, para toda a nossa existência, não apenas para a nossa existência atual. Veja que a proposta revolucionária para a educação, né, que nos leva a pensar muito além. E o que a gente tem visto é que quando se consegue desenvolver bem a ciência, a tecnologia, o que vai acontecer é um descompasso com a moral e com a ética. A gente manda astronautas para viajar nas estrelas e aqui embaixo guerras, violência, que descompasso, né? Somos capazes de tanta coisa na área da ciência e da tecnologia, deixando para trás os aspectos morais e os aspectos de fé. Resumindo a sua pansofia, nós encontramos uma citação muito emblemática ali na sua didática magna, quando ela nos diz, o Comênios nos diz, que é preciso que nas escolas, e por mérito delas, as inteligências sejam educadas nas ciências e nas artes e se aperfeiçoem as línguas. Além disso, que os costumes sejam formados dentro da honestidade. E, finalmente, que Deus seja amado de modo sincero. É o que se deveria buscar na formação de um aluno, da hora que ele entra até a hora que ele sai da escola, que para Comênios a escola deveria ser vista como uma oficina de humanidade. Ensinar o homem a ser homem de verdade. Deixa eu fazer mais uma pausinha aqui, pronto. Ok. Vamos prosseguir agora então, e nós temos aqui de modo gráfico representado o que é um educando comeniano como aquele que deveria ser uma pessoa integral na sua formação. O aluno ele deve sair do período de formação acadêmica, culto, que é o que é mais comum hoje em dia, a tentativa, né? Não a realização efetivamente, piedoso e ético. Que sonho, na verdade, se a gente pudesse ver isso acontecendo por todo o canto desse país, em todas as famílias, a preocupação com esses valores. Comênios dizia que trabalhar com isso é você buscar uma panformação. Então você tem uma filosofia chamada pansofia, que propõe a panformação do ser humano, baseado no conceito ligado ao criacionismo, da pan-harmonia com a criação, fazendo-se valer nos métodos educacionais pan-exemplos, ou aprender com a natureza como deve ser educado o ser humano. É realmente algo fantástico, muito
instigador o pensamento de Comênios. Ele visava, então, como vocês podem ver, não apenas preparar o indivíduo para a ascensão social, mas ensinar o ser humano a viver a vida de maneira plena, tanto a vida presente quanto a vida futura. Em conclusão, que o nosso tempo já está finalizando, eu quero fazer algumas considerações finais aqui com vocês. E assim nós vamos concluir. Em primeiro lugar, a gente quer destacar aqui o valor dessa intuição criacionista de Comênios. Alguns chamariam isso de intuição. Piaget dizia que Comênios foi intuitivo e nada científico, mas ele acertou. Mas como é que ele acertou nessa intuição? Foi um lance de sorte? Não, foi um passo de fé. Ele leu na palavra de Deus que ele amava, que Deus era o criador de todas as coisas, e ele então, com a mente que o próprio Deus lhe capacitou a ter, ele teve esse insight. Vamos aprender com a natureza. Viemos do mesmo lugar e não tinha como dar errado. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 119, que enaltece o valor da Bíblia Sagrada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi essa luz da palavra que iluminou o caminho de Comênios na sua proposta educacional. Um outro aspecto que também nós queremos destacar aqui é que não precisa haver contraste ou choque entre a fé cristã e a ciência. E foi o que aconteceu aqui entre a fé cristã e a ciência da educação. Nós vimos aqui que a fé cristã estabeleceu os fundamentos para a ciência da educação, e Comênios achava que a ciência da educação assim estabelecida pode ajudar a disseminar a fé. Há uma mão dupla, uma via dupla nessas duas, e não um choque entre elas. Uma outra consideração final que nós podemos aqui fazer é que nenhuma outra cosmovisão que não fosse esta, bíblica, teísta, cristã, protestante, poderia proporcionar o desenvolvimento, o advento da ciência, da pedagogia moderna, como nós a vimos aqui acontecer. Por exemplo, o panteísmo não seria útil, seria inviável, porque o panteísmo faz Deus e a natureza e a criação seriam uma coisa só. Não há um fim último pessoal, de relacionamento pessoal com esse Deus. O naturalismo também não poderia atingir isso, porque é o que nós mais temos hoje em dia. São pessoas que têm uma cosmovisão naturalista, propondo uma educação somente visando a ascensão social, porque eles não acreditam que há nenhum fim último depois da morte, só para citar aqui alguns exemplos. E eu fico com a impressão, aqui vou falar em meu nome, tá? Me desculpe, mas eu fico com a impressão que Deus lá do céu sabia da importância da educação, da pedagogia. E ele falou, essa área aqui vai ser um servo meu que vai desenvolver. As outras, os cientistas, até ateus, podem fazer suas pesquisas, mas essa que vai servir a todas as áreas do conhecimento, a todas as áreas de educação, essa nós vamos começar direitinho. Vai ter que ser alguém que ame a minha palavra e que vai estruturar todo o seu trabalho educacional a partir da minha palavra. Fecha aqui o parênteses, é só uma ideia, uma reflexão que eu tenho feito, estudando Comênios já há mais de 10 anos. Uma outra reflexão que nós fazemos aqui é que, se por um lado a gente viu ali que a fé cristã favoreceu o surgimento da ciência moderna, vamos pensar aqui, porque começou certo, começou com o pressuposto certo. Será que o evolucionismo não está sendo prejudicial a novos saltos científicos, como o que aconteceu há 400 anos atrás? É algo que nos faz pensar e podemos acreditar que sim. Ainda podemos dizer que sem pansofia não é possível uma panformação. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente remover a filosofia de ensino, a gente prejudica o método que a gente estava ali construindo naquela filosofia. E o exemplo que eu gosto de dar é o do ensino democrático, da universalização do ensino. Comênios, ele defendia na panformação esse método, um método que seja democrático. Mas ele partia da sua pansofia, da sua crença em Deus, a quem nós vamos nos reportar ao final da nossa vida, no homem como criação de Deus, que precisa ser educado, senão ele não é homem. Então, quando você procura oferecer ensino democrático desta forma para todos, você vai ter o temor de Deus de saber que a ele você deve prestação de contas. Mas o que nós vemos hoje acontecendo? Tiraram a pansofia,
ficaram com essa tentativa de formação democrática, mas sim, nós temos ensino democrático no nosso país. Mas de boa qualidade para quem? Para quem pode pagar. Na verdade, os outros vão para a escola, mas aí o ensino é o que der ali, é que vai ser feito. Percebe como que a filosofia ela é fundamental para o método? E fizeram isso lá na Tchecoslováquia, tem feito isso nas escolas hoje, nos cursos de pedagogia. Fala de Comênios, mas nada da sua pansofia ou da sua cosmovisão cristã protestante. Será que a pansofia não poderia ser a cura para essa fragmentação social que nós estamos vendo acontecer à nossa volta? Se não ficássemos só focados em levar as pessoas para o mercado de trabalho, para elas terem uma vida boa, com muito dinheiro, a pansofia, ela certamente seria uma cura. E nós temos visto algo próximo da pansofia sendo promovido em escolas confessionais, como as escolas adventistas, as escolas presbiterianas, por exemplo, a Universidade Mackenzie, o Colégio Mackenzie, são escolas que estão desenvolvendo um sistema de ensino onde cultura, ética e piedade estão sendo desenvolvidos ali, ainda que com grandes desafios e limitações em alguns casos. E por último, uma última consideração que nós faremos é que seria ideal então que educadores, que alunos fossem formados à maneira comeniana. Será que nós que somos educadores temos procurado ser comenianos? Pessoas cultas, pessoas de ética, de bons costumes e pessoas piedosas que têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Se nós não tivermos, não há esperança para aqueles que estão debaixo da nossa influência e da nossa formação. Que nós, então, busquemos esses valores educacionais para nós. Aqui eu termino, então, com uma frase, um pensamento de efeito e de bom efeito. Regressar a Comênios, 10 gerações atrás, é progredir e fazer com que os poderosos feitos de Deus sejam assim exaltados, porque foi Deus que fez tudo isso ao longo deste processo. Quero deixar com vocês aqui a indicação de algumas bibliografias que são interessantes, a própria Didática Magna de Comênios, uma edição recente na Martins Fontes, um livro que eu ganhei de presente do professor Rui, esse eminente professor da Sociedade Criacionista Brasileira, que mostra exatamente o que nós defendemos aqui. A origem da vida por evolução, um obstáculo ao desenvolvimento da ciência. Essa é a tese de um autor italiano que foi traduzido pelo professor Rui. Um outro livro que complementa essa ideia agora de um teólogo reformado holandês, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Ele vai dizer que foi graças aos teólogos protestantes, em sua maioria, que a ciência moderna se tornou o que ela se tornou, e um artigo e uma monografia, uma dissertação que nós escrevemos sobre esse tema, sobre João Amós Comênios. Uma delas, inclusive, está disponível pela internet, e a outra é uma dissertação que está na Universidade Mackenzie. Com isso eu encerro aqui as minhas palavras, deixando a vocês aqui o meu muito obrigado e também o nosso e-mail para algum contato. Obrigado. A Rose está com a palavra. Agradecemos a disponibilidade ao pastor e mestre Marco Antônio Baumgratz por estar aqui repartindo com a gente um pouquinho do conhecimento, e nós temos essa oportunidade de conhecermos um pouco mais. Obrigado. Em agradecimento, nós entregamos este certificado. Muito obrigado. E muito obrigada. Okay. E volte mais vezes aqui com a gente. Espero poder voltar a Maringá outras vezes. Voltar a Maringá outras vezes. Okay. Muito obrigado. Obrigada. Gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SB através de vários meios de comunicação. Se inscreva lá no canal do YouTube e curta a nossa página lá no Facebook. O nosso site, numar.sb.org.br, e quem preferir o e-mail, numarsb@gmail.com. Convidamos a todos para na próxima semana nos acompanhar em mais uma palestra. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, uma palestra da oficina Diálogos sobre as Origens.
O Diálogo sobre as Origens é uma oficina em parceria com a comunidade Nova Morada. O Numar SCB agradece o apoio da Associação Norte Paranaense da IASG e da Sociedade Criacionista Brasileira. Não percam a próxima palestra. Até lá. Obrigada.